Eu estava sentindo falta de ler algo que me deixasse simplesmente feliz e, ao mesmo tempo, me fizesse pensar e descobrir sobre um universo extremamente mágico, porém, ainda assim, muito humano. Ou como está escrito em uma das minhas frases favoritas dessa antologia, um símbolo único, uma identidade tão intrínseca que torna um arco-íris caleidoscópio em uma única cor. Eu sou muito grata a HarperCollins por ter nos escolhido para esse lançamento, porque além de me tornar fã desses escritores brasileiros, já me fez transbordar feito um único símbolo. Transbordar de felicidade. Eu tô falando da antologia A Gente Se Vê na Parada. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo sobre a escrita. Disclaimer! Rai do Futuro no meio da edição falando com vocês. Aconteceu o seguinte, nós aqui, a equipe do podcast, não conseguimos reunir todos os 5 entrevistados para essa entrevista ao mesmo tempo. No entanto, o que foi decidido é que os áudios seriam enviados de forma separada para que eles fossem inclusos na edição posteriormente. Então é por isso que vocês não vão ouvir todas as vozes no mesmo tom e no mesmo compasso, mas todas as perguntas foram respondidas. Fiquem tranquilas, eu vejo vocês essa próxima semana. Aproveitem o episódio. Eu sou a Ariel, oi, é a minha segunda vez aqui, então eu tenho que vir mais uma vez aqui para poder pedir uma música. Mas eu sou o autor do conto Palavras Nunca Ditas. Ok. Pronto, vai, Mariana. Oi, gente, eu sou a Mariana Chazanas, eu tô participando pela primeira vez aqui neste podcast, pela primeira vez em podcast em geral, e tô muito feliz de estar aqui, e eu sou a autora do conto A Hora Certa. Oi, se você não me conhece, nunca ouviu minha voz e tá se perguntando o que eu tô fazendo aqui, oi, eu sou a Rai, eu sou a apresentadora sobre a escrita e do Entre os Mares Cast como um todo. Eu sou a fundadora desse podcast e é hoje eu que vou levar vocês dentro dessa entrevista. Espero que vocês gostem do que vão ouvir até o final daqui. E bora lá, para as perguntas. Eu vou começar com uma das perguntas tradicionais desse quadro. Eu quero saber de cada um de vocês de onde veio a inspiração para a criação dos contos que vocês escreveram para essa antologia. Como é que foi o processo de criar a sua história? Como que vocês decidiram onde elas iam se interligar dentro desse mesmo evento? E como é que foi o impacto desses contos na vida de vocês como um todo? Já que eles têm tanto tamanho e significado sobre a identidade de cada um de vocês. Então, a proposta dos contos, né, a gente recebeu no convite e depois teve uma reunião para organizar a ideia, que a gente sabia que esses contos iam se passar, quer dizer, eu sabia que os contos iam se passar na parada. Quando eu fui chamada para participar da antologia, falar, a ideia é essa, a minha personagem ia ser uma menina assexual, ela ia ter essa história, esses encontros, ela ia interagir com personagens dos outros contistas, né? Daí, beleza. Na reunião que a gente fez, aí foram surgindo várias ideias. Uma das reuniões que levou um tempo até juntar as agendas de todo mundo, mas conseguiu sentar todo mundo junto, para ter aquela ideia de que quem não leu vai ser um spoiler, mas, né? De que todo mundo ia acabar se encontrando ali na unidade móvel depois e ia ter aquele momento lá no show com todo mundo dançando junto. A partir daí, a gente teve muita liberdade para criar, então quando eu estava escrevendo, eu montei a história ali do jeito que eu queria, mas meio que deixando espaço. Você falar, aqui eu acho que ela vai encontrar tal personagem, aqui a gente sabia que a personagem da Riane ia colar os lambe-lambes, mas aqui ela vai ver essa menina, então pula um pouquinho aqui para deixar a descrição dessa personagem para depois ir cruzando. E aconteceu uma situação interessante até com o personagem do Ariel, porque na primeira versão do meu conto, eu sabia que ele era um youtuber, né? Então era ele que falava coisas altamente significativas para a vida da Milena, minha personagem, e isso é exatamente o contrário do que acontece no conto dele. Então depois eu não tinha lido, depois de ler, eu pensei, tá bom, então deixa pra lá, vamos mudar tudo, toda essa parte aqui. Então teve essas adaptações. Mas foi muito divertido de fazer. E quando começou a ficar pronto, quando a gente começou a ler os contos dos outros,
foi uma sensação, assim, muito interessante, porque cada um ia colocando, justamente para eu poder ler e marcar a minha personagem, pode aparecer aqui pode colocar tal frase que vai dar certo aqui pro meu. E aí, lendo, eles são todos muito bonitos, eles se encaixam de um jeito muito bem. Então, para mim, foi uma sensação muito gostosa. Eu fui lendo aquilo pensando, fosse ele vai ficar um livro lindo, quando isso daqui fica pronto. Sim, vai ficar incrível. E eu acho que o resultado. E já dava aquele senso de qual que vai vir primeiro, qual que vai vir depois, qual que vai ser a ordem lógica. Embora em livros de conto, cada um vai ler meio que na ordem do autor preferido, né? Eu, pelo menos, nunca obedeço a ordem que tá no livro. Eu vou sempre na ordem ali do que me chama mais. Mas Eita! Eu também nunca obedeço a ordem. Eu vou naquele que mais me chama atenção primeiro. Ok. Senti indireta. Vou começar a fazer isso agora. Você leu na ordem que eles estavam? É lógico que eu li na ordem. Eu ia saber? Que bonitinha. Olha essa coisa. Porque eu pensei, principalmente porque, falando agora, assim, vamos ser sinceros, eu acho que eu sou a menos famosa da turma. Você falando, meu irmão galera vai ler por último, eles vão direto no dos outros. Nada não, cara. Eu comecei pela ordem mesmo, até porque a Harper me mandou um manuscrito com, tipo, um mês antes do lançamento, do nada. Sim, aquele com encadernado. Sim, do nada. Aí eu falei assim, tá bom, ok. Então, que uma informação aqui. Esse encadernado que você recebeu se chama Boneca. Olha só, é verdade. Boneca. Sim, a gente descobriu isso na reunião com o marketing. O pessoal falou, então a gente tá pensando em fazer uma boneca pra entregar pros influencers. E todo mundo pensou que era uma boneca tipo cabeça, rosto, corpo, boneca. Eles querem isso? Não, quem quer? Eu pensei, meu Deus, vamos fazer Funko do nosso personagem. Cara, eu amo boneca. Eu ia adorar ter uma boneca. Eu tenho uma boneca da Dark Side Books. Dá pra ver. A Dark Side fez uma boneca real. É a boneca de voodoo, tá ligado? Tem agulhinhas de verdade, você pode tirar e ficar espetando. Meu Deus, isso é muito legal. Harper, e aí? Vai deixar pra assinar assim? Cadê as nossas bonecas? Mas eu achei muito legal, porque teve gente na sessão de autógrafos que levou essa boneca pra gente autografar. Eu não tava esperando por isso. Eu também, achei bem bacana. E é o que tinha um glitter colado lá, a gente ficou com muita inveja desse. Sim. É holográfico, assim, é a coisa mais gay que eu já segurei na minha vida. A gente também não recebeu esse glitter. Eu quero o meu glitter até agora. Que eu tô esperando. Bom, mas, tá. Todo mundo recebeu essa boneca, né? Aí eu tava pensando, sei lá em que ordem, mas quando a gente tava lendo, surgiu, a gente sabia, o do Pedro faz sentido ser o último, né, que é aquele final apoteótico, aquela coisa toda. E também uma parte dele entrava no meu conto, a gente tirou depois pra não ficar se atropelando. O combinado era, nossa, acho que era 10 mil palavras, aí eu coloquei, nós fizemos um grupo pra isso, aí eu lembro que eu coloquei lá no grupo, assim, então, né, digamos que chega, assim, 11 mil palavras, aí o Pedro foi ruim e falou assim, o meu aqui tá batendo em 15, eu pensei, gente, eu tô ótimo, então não tô achando que vou ter que cortar tudo. Depois muita gente cortou, vários, né, pra ficar curto, pra dar certinho, e todo mundo se inspirou lá. E assim, eu dei uma travada, e você perguntar qual que foi o impacto para criar uma personagem que tem tanto a ver com a nossa identidade, né? E eu não estou acostumada. Geralmente, às vezes eu acho que todos os meus personagens são meio esse, às vezes eu acho que nenhum é. Então, assim, é um negócio que depende muito ali do que eu estiver escrevendo, mas eu nunca tinha parado para escrever de propósito alguém que pegasse e puxasse coisas da minha experiência. Tanto coisas que ainda são questões, quanto algumas que foram, não, isso aqui era um problema para mim na época que eu tinha a idade da Milena. Agora, alguns aninhos depois disso, já não é mais, já tá superado. Isso daqui ainda não, isso aqui vai levar a vida inteira. As coisas que ela vai ouvindo. E chegou um momento ali para mim que eu pensei, gente, eu vou ter que encarar os fatos que talvez eu esteja travando por causa disso. Porque ele demorou um pouco para desenrolar.
Então foi muito interessante, porque o que acontecia é que eu me via fazendo ela prestar atenção demais na amiga dela. Então, e tinha muito mais detalhes sobre a melhor amiga dela do que sobre ela. E na hora que eu pensei, eu falei assim, não, eu tô fazendo com ela a mesma coisa que ela ouve e que a gente ouve a vida inteira, que é essa ideia de que relações que não são românticas não são interessantes. Assim, não vão sustentar um ponto inteiro. Então eu tive que conscientemente pensar nisso e voltar. E falar assim, não, mas vai sim, a gente não vai falar dos romances das amigas dela, exceto as piadas que ela faz, porque ela faz graça com tudo. Mas a história não é sobre isso. A história é sobre ela e o amor que ela tem pelos amigos e pela família e pela vida e por si mesma e pelas aventuras ali que ela vai vivendo. E o conto é isso. E a resposta do pessoal que leu também para mim foi muito legal, porque todo mundo se envolveu. Falou assim, ninguém sentiu, pelo menos ninguém falou na minha cara, né? Que faltava alguma coisa. Você falou assim, não, ela não ficou um conto incompleto. Você falou assim, essas são as relações, essa é a vida dela. E ela tá pleníssima. É isso. A Milena, ela é uma pessoa, assim, ela é muito mais extrovertida do que eu, assim, e bem descabeçadinha também, né? Você fala, não tem a personalidade dela, não tem a ver com a minha. Mas as coisas que ela vai ouvindo são coisas que eu já ouvi. As coisas que ela vai sentindo também são coisas que eu já senti. Isso de, será que esse daqui é o meu lugar? E ela decide falar, sim, não quero nem saber, esse é o meu lugar. E ela é muito abraçada. Então, assim, ao mesmo tempo em que ela resolve, assim, é aqui que eu pertenço, aquele mundo ali onde ela está parada, diz, assim, é mesmo, você é super bem-vinda aqui, você está no seu lugar, você está em família. E eu acho que foi uma coisa também que refletiu muito a dinâmica do grupo, sabe? Que todo mundo ali estava muito carinhoso, muito generoso com os contos uns dos outros. Então foi uma experiência muito gostosa. E para mim, deu o que pensar nesse sentido, né? Que você fala assim, umas coisas que a gente acha que já tá tirando de letra e fala assim, não, a gente nunca para de aprender, sabe? E pra mim, essa foi meio que a jornada da escrita. Agora, aí você fala uma coisa. Pra mim, o processo todo de fazer o meu conto foi um pouco caótico, porque eu tô acostumado a escrever tudo e só depois mostrar pra alguém. Só que quando você tá fazendo um conto de uma antologia com outros 5 autores, e que esses contos ainda estão interligados, você tem que escrever um pouco e mostrar pra alguém, que no caso essa alguém era a Alba, e as outras pessoas precisam ler enquanto você tá escrevendo, pra assim a gente conversar e conseguir unir toda a história num livro inteiro. Só um parênteses. A Alba é nossa gente, tá? Quando a gente for falar fala, nossa gente é a Alba. A Alba Milena. Eu esqueci que nem todo mundo conhece a Alba. Pra mim, a Alba é uma identidade. Uma entidade. Isso, uma entidade. Somos todos Albas. Justamente. Mas, enfim, a Alba teve um papel, assim, fundamental para a criação da antologia, porque foi ela quem fez esse papel de conseguir interligar todos os contos e fazer o livro funcionar da forma como ele funciona. Eu, na primeira reunião que a gente teve, eu até duvidei um pouco de como isso ia acontecer, porque são 6 histórias de 6 escritores que se juntam e os personagens conversam, e uma das coisas mais legais é ver outros autores escrevendo o seu personagem pelo ponto de vista dele, sabe? Ver, tipo, a Mariana escrevendo o meu personagem, ver como ela entendeu o meu personagem, como ela escreveu ele, é uma coisa muito incrível. E a inspiração do meu conto, eu tô meio que numa fase de refletir um pouco mais sobre as expectativas que as pessoas têm sobre outras pessoas trans, como a sociedade espera que pessoas trans ajam ou se comportem. E eu escrevi muito disso no Nicolas. O Nicolas, ele, que é o meu protagonista, o meu personagem do meu conto, ele é muito baseado nessa minha questão de sentir que as pessoas esperam que eu, por ser trans, eu haja de algum jeito específico, ou
que por eu estar na internet de algum jeito eu tenha que me comportar como um modelo de como pessoas trans deveriam ser, ou me colocar nessa posição de querer de alguma forma ser o porta-voz da comunidade trans como um todo, sendo que eu não quero ter esse papel, eu só quero ser eu e eu quero escrever, e é isso, eu não quero que esse peso seja colocado em cima de mim. Ficou um silêncio um pouco tenso. Não, cara, vou falar o que depois disso? Não posso falar mais nada. Eu acho muito justo você dizer isso, porque uma coisa que a gente tem em comum de sendo minorias, né, aqui, eu como pessoa preta, eu acho que eu sinto mesmo, eu não quero ser o porta-voz da luta antirracista. Então, Eu sou porque sou, mas eu não quero. Eu não me sinto na obrigação. exato. Eu sinto que as pessoas colocam muito a gente nessa posição de a nossa vida ter que significar alguma coisa muito grande nesse sentido, só por a gente ser minoria. Quando às vezes a gente só quer ser a gente, sabe? A gente não quer que a nossa vida em si, como uma identidade, signifique algo muito grande, assim. Sim. Até porque parece que eles estão colocando a gente no local de não normal quando eles fazem isso. Sim. Uhum. E tem uma coisa também que é uma idealização que a gente já viu que assim que você pisa um pouco fora da linha, sai da expectativa daquela pessoa, Sim. É o uma negócio forma colapsa e você é massacrado, né? É uma forma de desumanizar a gente de alguma forma, Uhum. porque a gente é colocado como não como um ser humano, mas como uma coisa que deve ser perfeita e não pode errar nunca. Uhum. Sim, sim, sim. Isso de representar algo maior, foi uma coisa enquanto eu estava escrevendo também, agora que eu tô lembrando, né? Para elaborar o conto, como que você escreve um personagem que represente toda a experiência de um grupo? E a resposta é não, você não escreve, você não consegue fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas assumir isso. Isso no caso, fosse a Milena, que é a que eu escrevi, ela representa ela mesma e olha assim, não vai ser mesmo a experiência de todas as pessoas esse, não, e não precisa ser. Sabe, quando a gente tá escrevendo personagens, mas escrever personagens, eu acho que tem muito isso também, de falar, tá, mas porque talvez eu também passe, mas falou assim, não, mas o seu personagem trans, ele tem uma experiência que não é a minha experiência, então eu não sei se isso daqui é legítimo. Eu falei assim, sim, porque as vidas, as trajetórias são diferentes. E eu acho que foi uma coisa que funcionou muito bem no conto, porque quanto mais reais eles vão ficando, mais quem tá lendo enxerga aquele personagem e consegue ver isso também. Essa pessoa tá passando por uma coisa, não é exatamente o que eu passei. E ok, não precisa ser, porque nós não tivemos a mesma vida, nós não somos a mesma coisa, uma outra, eu, Mariana, sou de um jeito, uma outra pessoa, isso pode ser completamente diferente e ter uma opinião completamente diferente da minha. Mas quando a gente está escrevendo isso, mas vai ser um conto. Você está representando esta letrinha da sigla, né? Você está representando esta corzinha da bandeira. É uma coisa que põe uma certa pressão. O processo foi muito leve. Não tinha ninguém que falou, não, mas não pode errar, isso aqui vai ser muito importante. Então foi muito divertido. Mas ao mesmo tempo tinha isso. Esse meio que medo de errar. Falar, o que eu coloco aqui? Sabe? Mas eu acho que isso pode aparecer sempre quando você está trabalhando com uma editora das dimensões que a gente tem em mãos, que é a Dona Harper, né? Uhum. Acho que isso pode aparecer sempre para qualquer escritor que se tenha de frente com o primeiro lançamento de numa editora de tamanho internacional. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu ia ter um piripaque no segundo que aparecesse. Eu tô começando a tremer aqui agora que você tá falando. Você não tinha pensado nisso? Você não tava? Eu tento não pensar muito. Nossa, velho. Assim, eu vou avançar para a próxima pergunta. Antes que eu perca o entrevistado aqui. Desmaio, vamos. Só falta isso. Ariel, primeiramente, parabéns, tá?
por conseguir pegar uns dos clichês mais populares, na minha opinião, mais insuportáveis entre os livros héteros mais populares que eu conheço, e por transformá-lo em uma coisa realmente divertida. Parabéns, tá? Parabéns. Porque eu já li muito livro hétero desse nível de clichê que você fez e é insuportável, desculpa. Agora, pegando uma parte bem específica da história, e é do início dela, tu escreveu o seguinte, abre aspas, a internet conhece apenas 5 pessoas trans e prefere usar as mesmas em toda a lista possível, ao invés de descobrir e divulgar novos nomes. Fecha aspas. E assim, foi um soco no meu estômago, eu como influenciadora, eu como host de um podcast que visa trazer a literatura LGBTQIA+, cada vez mais pro centro do debate, ler isso, porque eu falei assim, caraca, eu não tô fazendo isso, né? E eu comecei a revisar a minha lista de convidados de cabo a rabo, num desespero, que eu falei assim, não é possível, Rayane, que você cometeu um erro desse. Você mesma falou o tempo inteiro sobre o pessoal conhecer sempre as mesmas 10 pessoas negras e convidar sempre as 10 pessoas negras pra falar sobre alguma coisa. E você cometer esse erro com outra classe é uma sacanagem da sua parte. E eu vi que eu não tô fazendo isso, e eu respirei fundo e falei assim, graças a Deus. Não foi indireto. Mas assim, é muito fácil de notar que quando nós falamos sobre lista de divulgar nomes de pessoas trans inseridas na literatura ou de livros sobre personagens trans, também aparecem sempre as mesmas pessoas sendo indicadas, quando são perfis muito grandes. Como é que você vê o papel dos leitores na cobrança de que mais nomes sejam ditos e de que mais nomes sejam escolhidos nesse meio da literatura? Eu sinto que falta muito um pouco essa ação das pessoas de engajarem mesmo quando autores trans estão divulgando o próprio trabalho. Eu acho que as pessoas não enxergam como só um like, assim, um retweet, um comentário, assim, já impacta muito. Porque quando uma divulgação tem mais alcance, os influenciadores, as editoras, todo mundo percebe que as pessoas estão interessadas naquele produto e que as pessoas vão consumir aquilo. E eu sinto que isso as pessoas não veem como isso é importante. Então acaba que tem, tipo, 5 nomes de autores trans que são, tipo, os que conseguem de algum jeito sobreviver no mercado editorial, e as pessoas pegam essas 5 pessoas e ficam divulgando sempre na mesma lista. Às vezes eu sinto que tem umas listas que são só um copia e cola, com todo respeito, mas tem umas listas que eu sinto que as pessoas nem conhecem aquelas pessoas que estão divulgando. E isso me incomoda muito, principalmente quando chega janeiro, que é o mês do orgulho trans, ou da visibilidade trans, eu nunca lembro direito. Mas, enfim, janeiro é o mês trans. E aí rola todo dia a mesma lista com 5 pessoas muito específicas. E eu não sei, eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa vontade de conhecer pessoas além daquelas 5 listas, além daqueles 5 nomes específicos que tá muito fácil de encontrar porque são os 5 nomes que estão em todos os lugares, sabe? Bem raramente, pelo menos eu não vejo crianças de você, são 5 nomes brasileiros. Bota um brasileiro no meio e o restante é tudo estrangeiro. E geralmente são estadunidenses. Exato. Muito raramente. Às vezes rolam umas listas específicas de 5 escritores trans brasileiros, e daí novamente são os 5 escritores trans brasileiros mais famosos, aqueles que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes e é só um copia e cola de outras listas. E também tá faltando de... Aí você pode entrar pra falar sobre isso se quiser, Mariana. Na questão de que essas listas deveriam ser mais popularizadas como, tipo, 5
listas de 5 escritores que escrevem sobre, como é o caso do Ariel, romance. 5 escritores que escrevem sobre fantasia. 5 escritores que escrevem, não especificando que bandeira vocês são, porque ali, afinal de contas, vocês são além da bandeira. Sim, e aí eu não sei como que o Ari fez, mas pra mim que parece muito que você não tá interessado no conteúdo, você tá querendo carimbar sua fichinha lá, bom, sem preconceito, li meu autor trans do mês, li meu autor negro do mês, e pronto, preencher a cota, gênero preferido. Não, li qualquer coisa, li a lista de compra da pessoa, mas li um autor nesse mês, pronto, bora. Sabe, você não sente verdade naquilo ali. E não é como se qualquer sigla do LGBT fosse um gênero literário. Sim. A pessoa fala, esse aqui é um livro com protagonista trans. Tá, e o que mais tem nesse livro? É um livro de romance? É um livro de fantasia? É um livro de ficção científica? É um livro de terror? Ou é só um livro com trans? É só isso que define o livro? E é uma coisa que, pra mim, eu até entendo o pessoal que usa esse tipo de coisa pra divulgação, vai. Mas pra mim não funciona, porque falou assim, não, eu quero saber, porque se for um negócio extremamente aterrorizante, cheio de coisas horríveis, você sentir medo assim, eu não vou chegar nem perto. Agora, se for, eu vou chegar, tá, gente? Pode me mandar. Justamente, eu falo, não, eu tenho medo desse negócio. Ai, não vai ser legal. Agora, se for um romance, aí a conversa já começa a ficar diferente. E dá uma sensação de falar, não é relevante, por que que não é relevante? Sabe, não é assim que os outros livros são tratados. E às vezes, você vê que realmente é pra bater ponto. Você não, leia um livro de um autor gay, leia um livro com uma personagem lésbica, você tá, o que acontece? Ela vai dar um beijão e ela vai matar alguém e fala, não interessa, só leia o livro. Você, então, né? Ok. Pra mim isso não faz sentido. E aí eu também dou uma certa julgada quando eu vejo esse tipo de coisa, que eu penso, eu também, Mari, eu também. Eu quero saber. Eu quero saber mais coisas sobre o livro. Eu não quero só saber se tem trans no livro. Sim, não é só isso que eu quero saber. Pessoal, colegas, quando eu falo colegas, tô falando dos influenciadores. Colegas, facilitem as nossas vidas, pô. A gente quer. Eu não falo o que se trata, o raio do livro, né? Facilitem nossas vidas, pô. Enfim, pra ver muito individual da Mariana. Uma das melhores partes do seu conto, na minha opinião, é o relacionamento da Milena com a mãe dela. Foi uma das coisas que eu me encontrei dentro do seu conto, que quando eu li, que eu via que tinha essa chamada pra relação entre mãe e filha, eu falei assim, caraca, por que eu tô me identificando com isso? Não, peraí. E eu comecei a ter um leve crise de ansiedade. Por causa disso, mas enfim, voltando. E esse relacionamento da Milena com a mãe dela resume muito bem como é a jornada de pessoas que pertencem ao espectro assexual, sofrem de ter que ficar se explicando o tempo inteiro de uma forma muito exaustiva e nunca são levadas a sério, porque quando elas não são fiscalizadas dentro da comunidade LGBTQIA+, você é só mais um na letra, o A é de aliado. Sim. Tipo, elas são fiscalizadas do lado de fora como se levadas como algo que, tipo, não tem importância. Como foi pra você abrir a tua história com essa chamada, com esse desafio? Porque deve ter sido difícil pra te rasgar o que você tem por dentro e falar assim, olha isso aqui, a bosta que vocês estão fazendo. Sim, então, eu falei, né, eu dei uma travada escrevendo também, acho que por causa disso, porque é uma questão muito delicada, no sentido de fragilidade mesmo, ela mexe com muita coisa, porque ao mesmo tempo em que a gente pensa, fala, cara, não tá legal, tem
o que a própria Milena pensa também, falou assim, tá, mas tem tanta coisa pior, tem tantos pais que fazem coisas extremamente cruéis. No caso dela e da mãe dela, ela só não tá me compreendendo, mas, poxa, eu vou reclamar, podia ser um negócio tão mais violento do que isso, né? Então, como é que fica? E eu acho que o que apresenta, o que acabou ficando ali, é meio que foi não tem uma resposta. Tem o que a Milena faz com isso, mas a gente não falou assim, tá, o que cada pessoa vai fazer com isso, eu não sei. Cada um vai achar seu caminho, porque eu queria também mostrar assim, essa sensação de você não ser visto, isso de não ser levado a sério, ou você está conversando com alguém que tem a ideia de que sabe mais de você do que você mesmo. Então eu já ouvi muitas vezes, né? Antes de pensar mesmo em assexualidade, eu falei assim, mas eu acho que eu não vou casar, eu não me interesso por isso. Não, mas você vai mudar de ideia, mas quando você conhecer a pessoa na hora certa, você vai ver. E aí, às vezes, você acha engraçado, né? Porque tinha uma época que eu até achava mesmo. Foi quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu falei, eu tô no aguardo, né? Cadê? Que hora que vai começar a bater isso aí? Mas pra mim nunca foi angustiante, era só aí, tantos filmes, né, prometendo que cadê meu grande romance aqui, que ó, vamos ver. E ao mesmo tempo eu vou vivendo a minha vida, e aí depois chega uma hora que vai ficando muito exasperante. Eu falo assim, mas eu tô falando que eu não me interesso por isso, por esse tipo de relacionamento, por esse tipo de vivência. Muita gente quer alguém para dividir a vida, assim, dessa forma romântica. Eu falo assim, pra mim isso não tem ressonância. E você está me dizendo que eu estou errada, que não, que o que é exatamente? Essa parte vai ser ativada mais para frente, eu vou descobrir, eu não sei dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que você está me dizendo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa fala com leveza, você tem a Milena tem essa conversa com a mãe dela, né? Falou assim, eu sou assim, a mãe dela falou assim, não. Talvez seja uma questão médica, ou você só tem que esperar, você ainda vai se apaixonar. E o que ela pensa em seguida, né? Porque se fosse ela tá vendo, ela tem uma filha imaginária. Ela não tá vendo como eu sou, ela tá vendo essa menina que está só ou se guardando, ou só não encontrou ninguém e um dia vai encontrar, e essa pessoa não sou eu. Então ela tá conversando com quem? Eu estou conversando com quem? E era isso que eu queria mostrar nessas cenas delas duas, que eu falei, o que acontece com um relacionamento em que a pessoa não tem espaço para ser ela. Por causa disso, você está sempre certo de que sabe mais do que ela sobre a vida dela. E é diferente, por exemplo, do conflito que ela tem com a Raíssa, porque a Raíssa não entende muito bem o que está acontecendo, mas a Raíssa fica brava com a Milena, ela interpreta tudo errado, alguma coisa lá que a Milena disse. A Milena também, na verdade a Milena não interpretou errado, a Raíssa foi mesmo cruel com ela, mas elas têm uma briga que não precisava ter acontecido se elas tivessem se entendido lá um pouco antes. Mas a Raíssa enxerga quem é a Milena. Você fala assim, não, ela está brava com essa pessoa, ela ama essa pessoa, e é por isso que elas conseguem ser amigas. E essa era outra coisa também que eu queria mostrar. Por isso que a relação dela com as amizades que ela vai construindo acabam sendo mais reais. Porque com a mãe dela é uma coisa que ela vai explicar algumas vezes. Outras vezes ela fala, tá bom, deixa pra lá. Quando ela vai perguntar aos namoradinhos, eu falo, não, ainda não, mas... E vamos nessa. Termina de tomar o seu café, vai cada uma para um lado e pronto, acabou. Com quem que ela vai se abrir? Para quem que ela vai mostrar o coração dela? Para alguém que enxerga quem ela é. E uma coisa que eu pensei, que quando eu comecei a pensar também no conto, eu pensei assim, será que na verdade eu nunca perdi amizades por ser ex? E depois eu percebi que eu falei assim, não, na verdade a gente perde sim, e são amizades que não se desenvolvem. São aquelas pessoas com quem eu tinha conexões, mas a pessoa não consegue achar um espaço para mim na vida dela, porque ela não consegue falar de outro assunto, ela não tem interesse em ir para outro lugar e falar assim, vamos numa balada e aí a gente vai se separar e cada uma vai pegar alguém. Eu falo assim, eu não quero fazer isso. E é só isso que ela quer fazer. Então a amizade não acontece. Vai uma para cada lado. Já as minhas amizades que duram e que muito... Engraçado que na minha família tem muitas mulheres ex, eu acho que acontece bastante. Mas também tem muitas que não são, e eu tenho muitas amigas que não são, e são aquelas pessoas que fazem, eu falo assim, não,
Pra isso eu não vou te convidar, porque eu sei que você não gosta. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar um café, que vai ser eu e você. E fora isso, eu também sou mais introvertida. Eu também não gosto tanto de grupo. São aquelas pessoas que eu falei, eu quero conhecer você, eu quero ser sua amiga, eu estou enxergando você. Então vamos conversar entre nós, vamos conversar de outras coisas. E aquela pessoa abre um espaço para você existir na vida dela. Que é o que a mãe da Milena não dá conta de fazer, porque ela não acredita que a sexualidade existe, ela não acredita que a filha dela pode existir de uma outra forma que ela não conhece. E é meio que aí assim estamos. Talvez um dia ela perceba, fala assim, mas o que eu tô fazendo vai deixar essa menina cada vez mais distante. E como elas se amam, né? Talvez o futuro vai saber. De repente ela para com isso, de repente não. Porque o que a Milena pensa é justamente isso que ela não precisa. Quando eu tiver 90 anos, eu estiver solteira e ela tiver 120, ela pode ainda pensar, não, mas a cara certa não chegou. Ela só vai ter que confrontar isso se ela quiser. E nós não sabemos se ela vai querer. Então, aí por isso que eu dei uma travadinha de escrever. Eventualmente passou, mas foi um negócio que envolveu uma reflexão, a escrita desse conto. Foi meio atípico. Foi aquelas coisas, nossa, gente, que experiência estranha, sabe? Essa sensação de se colocar na página. E assim, eu ainda bem que você conseguiu voltar a escrever, ainda bem que tu conseguiu entregar o bagulho a tempo, ainda bem que nós temos agora essa história escrita, impressa, lançada, porque tipo, tem aqueles casos que os escritores travam e travam pra sempre, né? Ainda bem que não foi esse caso. Assim, não, e eu acho que deu até meio que um unlock, porque depois eu até tava pensando, falei, eu poderia escrever um livro inteiro de uma personagem. Eu gosto de escrever romance. Eu escrevo romance, vou continuar escrevendo. Mas sabe quando você começa a ver mais possibilidades? Eu pensei, poderia tranquilamente escrever um livro. Provavelmente não, que nem sei se pode, mas poderia, assim, em termos de inspiração, de ter o que falar sobre ela, sabe? Uhum. Assim, se algum dia ocorrer, me avisa. Assim, aí eu que vou vir aqui pedir, se bem que vai ser a segunda vez, né? Mas... Não, mas tá tudo bem. O espaço tá aberto. Então, Aquilana, eu devo te confessar uma coisa. Eu odiei a parte onde eu me identifiquei com a Iris. Infelizmente, eu tive de resolver isso em terapia, mas vamos à frase. Abre aspas. Eu odiava gostar de alguém. Odiava a vulnerabilidade. Sentia pavor à mera possibilidade de me declarar. Especialmente porque a rejeição já era esperada. Fecha aspas. A Iris não é uma pessoa com autoestima baixa, e você teve espaço limitado para desenvolver essa história. Me diz como foi conseguir resumir uma protagonista com tantas camadas dentro dessa antologia. Eu acho que principalmente o que eu quis, escrevendo a Iris desse jeito, comentando sobre essa questão de não se declarar para Genevieve por conta dessa questão da rejeição, não é tanto uma questão de autoestima baixa. Eu não acho que a Iris seja uma pessoa com autoestima baixa. Mas é mais aquela questão de se apaixonar por alguém que você sabe que não vai ser recíproco por conta dessa diferença de orientação sexual, sabe? Então, desde o começo, a Iris achava que a Genevieve não curtia mulheres e tudo mais, sabe? E é compreensível sentir essa dor e sentir esse medo da rejeição, porque é 100% uma questão de não sou eu. É a outra pessoa que não gosta de mim pelos próprios motivos dela. E isso pode doer bastante, sabe? E eu acho que é um sentimento muito fácil de se identificar de uma certa maneira, sabe? Com a Iris por causa disso. Mas a questão de tratar personagens e dar camadas a eles, eu acho que ainda tem um caminho longo a percorrer, aperfeiçoando isso. Mas o que eu mais gosto nessas horas, para eu não precisar exatamente explicar tudo num espaço muito grande, porque o conto não dá esse espaço, é colocar sentimentos muito reais que o próprio leitor com certeza já assistiu em algum momento. Já sentiu em algum momento. Então, todo mundo já gostou de alguém em um certo momento, de maneira romântica ou com amizade. Todo mundo em algum momento já sentiu medo, já sentiu insegurança em relação a alguma coisa. Todo mundo já sentiu amor, que é paterno, materno ou fraterno também, amoroso. Então, trabalhar com sentimentos muito reais para o próprio leitor foi uma maneira que eu achei de fazer com que os personagens fossem extremamente relacionáveis e com camadas,
que eu não precisaria desenvolver em um espaço muito grande. Então, acho que, enfim, principalmente dessa maneira. Subversão é uma palavra que se vive. Riane, é a primeira vez que eu leio algo seu que é uma história completa, e eu fui completamente conquistada pelo seu estilo de escrita, que é esse de misturar poemas com uma narrativa principal. Eu adorei conhecer a história da Aldara, mas a minha pergunta é como está sendo para ti conseguir respirar para viver a subversão que é ser uma mulher negra lésbica escrevendo depois de 4 anos onde praticamente todas as minorias foram cercadas pelo medo de existir. Olha, eu não sei se dá pra conseguir respirar confortavelmente vivendo a subversão. Talvez em alguns dias sim, nos dias de celebração, não podemos esquecer deles. Mas eu acredito que a gente vive a subversão aprendendo a respirar debaixo d'água. A gente vive a subversão olhando nos olhos uns dos outros para recuperar o fôlego. A gente vive a subversão sabendo que a gente é ventania, então que a gente é incontornável, imparável. A gente vive a subversão de diversas maneiras no meio da bagunça, do caos, da contradição. Afinal, sempre estivemos aqui, sempre estaremos. Eu queria fazer só uma correção sobre minorias, mas eu colocaria maiorias minorizadas. O medo de existir, ele não abandona a gente. Mas eu lembro sempre de Maya Angelou, de um livro dela, que fala: a vida não me assusta, a vida não me assusta. E, na verdade, eu penso que a vida assusta sim, mas a gente não caminha só, nem em relação à ancestralidade e nem em relação aos que também estão aqui querendo existir e não resistir o tempo todo. Então é uma luta, uma batalha para que a gente possa existir, para que a gente possa descansar, para que a gente possa entender que fazer revolução é também apenas ser uma mulher negra que acorda e quer estar viva, quer seguir viva e não foi engolida viva pelos medos do mundo, não foi engolida viva e nem forçada a viver nas margens, sabe? Enquanto uma mulher negra lésbica viva, eu acredito muito na nossa potência de se entender além da dor. A dor é o lugar que o mundo quer que a gente habite. Então é um lugar que eu me afasto diariamente. Sinto muita dor, tenho muitos atravessamentos, mas eu quero viver reinando ao lado dos meus, das minhas, sabe? Como diz Nick Giovanni, uma poeta que eu gosto muito, a revolução vai continuar acontecendo. Então eu desejo coragem nos nossos corações, desejo ambição, sonhos acesos, e desejo que a gente siga em frente. E desejo também que a gente siga contando nossas histórias, que hajam livros e mais livros, de todo mundo se levantando, colocando sua voz para jogo, né? A gente está sempre arriscando, jogando os dados, e a vida é isso, arriscar. Arriscar contar a nossa história. O dar é muito de mim e é muito de quem está ouvindo também. Como diz Juliana Borges, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Desejo que a gente decore a risada alta uns dos outros. Esse é o meu desejo maior. Risada alta. Abre aspas. Eu sabia que a gente ia se ver na parada. E sei que a gente vai se ver em muitas outras também. Caramba, Pedro. Eu sabia que alguma hora eu ia acabar conseguindo te entrevistar e eu estava muito ansiosa para que isso acontecesse. Eu espero também ter essa honra muitas outras vezes. Então a minha pergunta é: como foi para você o desafio de narrar a dualidade entre o Romário e a Miná e transformar esse conto em algo tão emocionante? Oiê! Primeiro eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa participar do podcast. Eu tenho muito orgulho desse projeto e de como vocês estão sempre trazendo obras com protagonismo LGBTQIAP+, e dando uma força enorme para escritores queers também. Agora falando um pouquinho aqui sobre a sua pergunta, você queria me entrevistar e veio aí. Espero também que seja a primeira de muitas, né? A dualidade entre o Romário e a Mina
é uma dualidade que muitas vezes nasce no seio do artista com seu alter ego. Quais são os limites entre a persona que eu exponho ao mundo artisticamente e quem eu sou enquanto indivíduo? Numa linha tênue que não raro acaba se confundindo. A personagem Minamora, ela nasce bastante da minha própria experiência como drag queen. Em 2017, eu dei vida a uma persona drag chamada Bibi Beach, que atuou na cena drag de Natal, no Rio Grande do Norte. No mesmo momento em que alguns nomes bem fortes da cena drag nacional, como Kaya Conk e Potiguara Bardo, estavam começando a explodir ali. E eu fiz drag por cerca de 8 meses, mas também foi uma carreira meteórica como drag. Rapidamente a minha drag se tornou uma das drags mais conhecidas de Natal. Eu estava indo tocar em festas e tudo mais. E naquele momento me aconteceu algo muito interessante, que foi as pessoas pararam de me ver como Pedro e passaram a me ver exclusivamente como Bibi. Então meus amigos já não me chamavam mais de Pedro. Meus amigos estavam todos me chamando de Bibi. Então essa dualidade entre a persona e o artista foi algo que me marcou bastante na minha própria experiência pessoal. E o Romário, quando a gente o conhece no conto, a gente vê uma pessoa que está machucada ainda, que passou tanto tempo em um contexto de dor relacionado ao câncer que enfrentou, que já não sabe ali com certeza se explorar as possibilidades de quem ele é como Mina é possível. E na história a gente vê esse personagem ultrapassando suas barreiras, desafiando seus próprios medos e relembrando que sua arte é importante, que Minamora o dá vida, o transforma, o ilumina. Então a gente vê essa aventura do Romário abraçando um lado dele, um dos muitos lados dele, que é muito lindo. Então espero muito que todo mundo goste desse conto, assim como aprecie as demais histórias, e que o retorno triunfante de Minamora um dia, não sei, talvez meu sonho, seja adaptado, porque a gente precisa daquela cena no trio elétrico adaptada, né? Um beijo, amores! Vou começar essa conclusão dizendo que eu também desejo risada alta para aqueles que sempre foram considerados o povo animado. Eu desejo risada alta, mas risada com o motivo de que eles sejam felizes por serem quem são. Continue escrevendo felizes de serem quem são e de escrever sobre o que são. Desejo também que eles cada dia sejam reconhecidos para mais além do que suas bandeiras, porque é isso que eles verdadeiramente merecem, enquanto escritores e criadores desses mundos que tanto amei conhecer dentro dessa antologia e amarei redescobrir através de outros lançamentos desses mesmos escritores. Desejo a todos os escritores que participaram dessa entrevista que eles sejam abraçados, acalentados e amados como eles merecem ser amados, e que sintam simplesmente e principalmente orgulho de viver o que vivem, como vivem, e de escrever sobre o que vivem e sobre o que outros vivem, fazendo com que cada um de nós nos reconheçamos de algum jeito dentro dessas histórias. Eu agradeço muito por todas as respostas, agradeço muito pela citação de cada um. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sobrescrito.